Muito obrigado, meus bons amigos, minhas boas amigas. Estamos novamente aqui para apresentarmos mais um estudo sobre o Livro dos Espíritos. Nós vamos tratar hoje de pressentimentos. Pressentimento que acredito não haja aqui em nosso planeta quem não tenha tido um pressentimento. Então é sobre pressentimentos que nós vamos falar, tá bom? Então vamos em frente, pessoal. Estou aqui me apresentando, vocês já me conhecem, meu nome é Rui Nogueira Barbosa e eu quero mostrar para vocês que nós temos um canal no YouTube, Rui Espiritismo. Lá nós colocamos mensagens, o estudo sobre o Livro dos Espíritos, que também passamos no Facebook, no Instagram, também passamos no X, que antigamente era o Twitter, e temos grupos mensageiros no WhatsApp, que tem bastante seguidores que estão conosco, que também nos estimulam a prosseguirmos. E eu deixo aqui embaixo o meu e-mail. Quem quiser se comunicar comigo, é só participar através desse e-mail, que eu tenho o maior prazer em me comunicar com vocês. Vamos em frente, então? Pessoal, pressentimento, o próprio Allan Kardec já diz que é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos deseja o bem. E na pergunta 522, quis saber Kardec se o pressentimento é sempre uma advertência do espírito protetor? Respondem os espíritos que orientavam Allan Kardec. O pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos deseja o bem. É também a intuição da escolha anterior. É a voz do instinto. E eu grifei aqui porque é muito importante esse parágrafo. O espírito, antes de se encarnar, ele tem conhecimento das fases principais da sua existência, ou seja, do gênero de provas que irá ligar-se. No próximo slide nós vamos mostrar isso de forma mais interessante. Quando estas têm um caráter marcante, ele conserva uma espécie de impressão em seu foro íntimo, e essa impressão, voz do instinto, desperta quando chega o momento, tornando-se pressentimento. É verdade, pessoal. Quantas e quantas vezes não há quem não tinha tido um pressentimento de alguma coisa que está para acontecer, de um encontro. Vamos ver isso mais à frente. Na pergunta 523, os pressentimentos e a voz do instinto têm sempre qualquer coisa de vago, na incerteza o que devemos fazer? Veja a dúvida de Kardec, e os espíritos então orientam. Quando estás em dúvida, invoca o teu bom espírito. Quem é esse bom espírito? É o nosso anjo guardião. Pode ser um protetor, um familiar, um amigo que partiu, está no plano espiritual e que quer nos ajudar. Ou então, fazer uma prece ao nosso Pai Celestial, nosso soberano Senhor, para que te envie um de seus mensageiros até vós, para ele, então, fazer com que esse pressentimento que assola sua mente possa ser uma realização para o bem da pessoa. Então, nesse próximo slide, pessoal, nós vamos ver o seguinte, porque nós vimos aqui que antes de encarnar, o espírito tem conhecimento das fases principais de sua existência. Vamos ver por quê? Então, nós estamos colocando aqui esse slide muito interessante, que é
do livro Os Mensageiros de André Luiz, o que nós vemos aqui? É uma das salas, das muitas salas, que são organizadas e lideradas por espíritos da mais alta evolução. São engenheiros que tratam de temas biológicos referente à futura encarnação da pessoa. Então eles fazem mapas astrais, como nós vemos aqui. Um deles sentado, não é, com a forma futura biológica do reencarnante, que é o nosso amigo Segismundo. Então, André Luiz está observando aqui o mapa do cérebro da pessoa. Manassés, que é um espírito amigo, orienta Allan Kardec. Então, vocês vejam que é uma sala bem movimentada, onde todos colaboram efetivamente para que a reencarnação de Segismundo ela se dê dentro da normalidade. Então, eles preveem determinados acontecimentos na vida da pessoa. No caso de Segismundo, eles informam que lá pelos 64 anos, 65 por aí, ele vai ter algum problema cardíaco. Então, esses principais pormenores da vida da pessoa, eles são identificados pelos espíritos, que fica tudo registrado. Então vocês vejam, né? E como são muitos reencarnantes, então são muitas salas, e a todo momento eles estão fazendo esse trabalho e encaminhando o espírito para o trabalho de reencarnação. É um trabalho lindo, pessoal. Eu até convido vocês, sugerindo, leiam o livro O Nosso Lar e depois, como continuação, Os Mensageiros, onde esse tema é tratado com muita naturalidade, com muita competência. Então, na pergunta 524, as advertências de nossos espíritos protetores têm por único objeto a conduta moral, ou também a conduta que devemos ter em relação às coisas da vida privada, ou seja, da vida particular da pessoa? Respondem os espíritos: tudo. Eles procuram fazer-vos viver da melhor maneira possível, mas frequentemente fechais os ouvidos às boas advertências e vos tornais infelizes por vossa culpa. É verdade, quantas e quantas vezes nós recebemos sugestões da espiritualidade através dos pressentimentos, mas a gente não liga, isso não é nada, e de fato é. Nós temos que observar sempre, quando alguma ideia que não está na nossa cabeça, ela aparece, é um pressentimento. Então Kardec comenta o seguinte: os espíritos protetores nos ajudam com os seus conselhos através da voz da consciência. É isso que nós estamos falando, que quando a gente recebe esse aviso, vamos tomar conhecimento, que fazem falar em vosso íntimo, mas como nem sempre lhes damos a necessária importância, oferecem-nos outros mais diretos. Quer dizer, quando a gente não liga pela voz da consciência, eles nos oferecem outros meios, servindo-se das pessoas que nos cercam. Que cada um examine as diversas circunstâncias, felizes ou infelizes, de sua vida, e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos que nem sempre aproveitou e que lhe teriam poupado muitos dissabores se os houvesse escutado. É verdade, quando os espíritos eles intervêm e trazem para nós um pressentimento, e quando nós não prestamos atenção, eles se servem de outras pessoas, amigas, familiares, alguém, afinal,
que entra em contato conosco para comentar: olha, eu estive pensando em você, como é que você está? Então ele vem encontrar a pessoa e transmitir alguma coisa. Então os espíritos benéficos, eles querem nos ajudar e quando não conseguem, eles tentam com outras pessoas, amigos, familiares, para trazer aquela intuição que a pessoa entendeu não receber. Continuando, pergunta 525. Os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida? Resposta: seguramente, pois que te aconselho. É verdade, pessoal. Os bondosos espíritos que nos amam, que querem o nosso bem, eles estão sempre conosco, procurando nos ajudar no sentido de nos intuir para as coisas boas da vida. Portanto, eles estão sempre nos aconselhando. Lembrando que além dos anjos guardião, que nós já falamos em comentários anteriores, nós temos ainda espíritos amigos que partiram antes de nós, nossas amizades, os familiares e os protetores. Quer dizer, um desses sempre estará conosco, porque eles nos amam e querem o nosso bem. 525A, que é correlata com a 525. Exercem essa influência de outra maneira, além dos pensamentos que sugerem, ou seja, têm uma ação direta sobre a realização das coisas? Resposta: sim, mas não agem nunca fora das leis naturais. É evidente. As leis naturais são essas leis que cercam o nosso mundo, né? E para nós, a razão, o bom senso é uma lei natural que nós temos. Então Kardec comenta a respeito disso. Pensamos erradamente que a ação dos espíritos só deve manifestar-se por fenômenos extraordinários. Desejaríamos que viessem em nosso auxílio através de milagres, e sempre os representamos armados de uma varinha mágica, mas assim não é. Eis porque a sua intervenção nos parece oculta e o que se faz pelo seu concurso nos parece inteiramente natural. Assim, por exemplo, eles provocarão o encontro de duas pessoas, o que parece dar-se por acaso. Pessoal, isso é fato comum. Isso já aconteceu comigo. Em certa ocasião, eu saí do centro espírita, onde estava dando um curso, e sempre faço o mesmo caminho. Mas, nesse dia, eu achei, não, hoje eu vou mudar, vou por aqui, e mudei o curso do meu transitar. E não é que ao mudar o curso encontro um amigo de velha data que eu não via há tantos anos. E que alegria, que encontro fraterno, nos abraçamos, conversamos, saber se estava tudo bem. Então vocês vejam, o que foi isso? Foi aquela intuição, não é? Que o Espírito trouxe para mim: olha, Rui, hoje não vai por aqui. E eu recebi aquela sugestão e resolvi trocar de rota. E o que foi isso? É um pressentimento. Eu percebi aquele momento e para mim foi ótimo, ótimo para o meu amigo. E assim acredito que deva alguma coisa ter acontecido com vocês que nos assistem. Então, inspirando alguém, o pensamento de passar por tal lugar, o que aconteceu comigo, chamarão sua atenção para determinado ponto, se isso pode conduzir ao resultado que desejam, de tal maneira que o homem, não julgando seguir senão os seus próprios impulsos, conserva sempre o seu livre-arbítrio.
que temos o livre-arbítrio. Se ele entender, mesmo recebendo a intuição, e ele resolve não atender, ele tem o livre-arbítrio. Ah, não, que nem no meu caso, recebi a sugestão, hoje muda de roteiro, e eu não mudar, tudo bem, é meu livre-arbítrio, eu assim entendi. Vamos em frente? Como sempre, nós concluímos levando uma mensagem evangélica curta, mas que seja longa no sentido de colaborar, de ajudar, de levar para vocês o estímulo, a coragem para seguirmos em frente, para não desistirmos nunca, por mais pesada que esteja a nossa existência, a cruz que carregamos. Então, pessoal, a força que você precisa para seguir em frente já está dentro de você. Respire fundo, confie na sua jornada e dê o próximo passo, mesmo que seja pequeno. Você consegue. Deixa para trás o que pesa e olhe para o horizonte. Cada novo dia é um convite para recomeçar e escrever uma história diferente. Acredite no que está por vir. Não olhe para trás com arrependimento, mas para frente com esperança. O seu futuro merece o seu foco. Siga em frente. Que uma delas ilumine o seu dia. Muita força nessa caminhada. Pessoal, esta mensagem tão edificante, ela nos estimula para que sigamos em frente, firmes, fortes, sabendo que nós temos Deus nos amparando. Então, meus queridos, era isso que nós queríamos transmitir para vocês. Muito obrigado por tudo. Fiquem na paz de Jesus, nosso Mestre querido, e nos encontraremos, se Deus permitir, na próxima quarta-feira. Até lá!